Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, eu vou te ensinar a fazer esse maravilhoso trilho de mesa. Eu vou fazer um suspensezinho e vou mostrar ele completo somente no final dessa videoaula. Antes de começarmos, eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal e de deixar o like, porque assim, além de você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de vídeo e vai continuar te recomendando. Então, caso você não queira perder nenhum vídeo que eu posto, porque toda semana eu estou postando vídeos muito legais de trilhos de mesa, tapetes e afins. Então, se você tiver interesse em vídeos como esse, eu te convido a se inscrever no meu canal, de deixar o like e, se possível, um comentário. Pode ser uma sugestão, uma dúvida, enfim. Então, vamos parar de enrolação e vamos lá para a lista de materiais. Para fazer esse trilho de mesa, eu usei uma linha bem fininha e uma agulha também bem fininha, que é para dar esse aspecto leve e delicado desse trilho de mesa, que são detalhes que fazem toda a diferença. Para isso eu usei essa agulha aqui, 1.5, você pode usar a agulha 1.75 milímetros também, desde que seja assim uma agulha fininha. A linha eu usei essa aqui bem fininha. Qualquer linha fininha que você consiga fazer crochê com essa agulha aqui de 1.5 ou 1.75 vai dar certo. É por isso que eu não vou deixar nem a marca da linha, nem sugestão, nem nada. Vai ficar a seu critério. Desde que você use uma agulha fininha e uma linha também fininha, que dê para fazer crochê, vai dar certo, tá bom? Você pode fazer com a linha, o barbante, enfim, o que você tiver costume de fazer trilho de mesa. Ou se não, quando você for comprar, você pergunta qual a linha indicada para a agulha 1.5 ou 1.75 milímetros. Agora vamos deixar de enrolação e vamos para a videoaula. Então, primeiramente eu vou iniciar com 50 correntinhas. Mas como é uma parte muito simples de se fazer, eu vou cortar do vídeo e aí eu vou voltar com as 50 correntinhas feitas. Então, você faz aí as 50 correntinhas, dá uma pausa no vídeo e então retorna. Então, feitas as 50 correntinhas, agora eu vou segurar aqui a última correntinha com o meu dedo e vou fazer mais 7 correntinhas. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui eu tenho um total de 57 correntinhas. Então, nessa correntinha que eu segurei, na correntinha de número 50, eu vou fazer um ponto alto nela. Ou se não, eu voltei 7 correntinhas, na oitava eu fiz um ponto alto. E aqui eu tenho o primeiro bloquinho vazio da minha carreirinha. Em seguida, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular duas correntinhas de base, na próxima eu subo um ponto alto. E aqui eu tenho o segundo bloquinho vazio. Em seguida, faço 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base, na próxima eu subo um ponto alto. E então eu faço o terceiro bloquinho vazio. Vou fazer mais 2 bloquinhos vazios, totalizando assim 5 bloquinhos. Então, agora eu preciso de 7 pontos altos seguidos. Esses 7 pontos altos formam 2 bloquinhos cheios. É como se fosse 2 bloquinhos desse aqui preenchidos por pontos altos. Então, aqui são os bloquinhos vazios, agora eu preciso de 2 bloquinhos cheios. Aqui eu tenho o primeiro ponto alto. Então, nas próximas 6 correntinhas, eu vou fazer 6 pontos altos. E formam 2 bloquinhos cheios. 4
5, 6 e 7. Pronto, aqui eu tenho 7 bloquinhos vazios. Agora eu vou fazer mais 3 bloquinhos. Aliás, aqui eu tenho 2 bloquinhos cheios e 5 bloquinhos vazios. Agora eu vou fazer 3 bloquinhos vazios seguidos, sempre pulando duas correntinhas de base e fazendo 2 correntinhas aqui em cima. Após fazer esses 3 bloquinhos vazios, eu vou fazer novamente 6 pontos altos seguidos. Juntando com este aqui, eu tenho 7. Porque eu preciso novamente de 2 bloquinhos cheios. Feitos os 7 pontos altos, eu vou fazer agora novamente 5 bloquinhos vazios, igual eu fiz aqui no começo. Então, vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 correntinhas de base, na próxima eu subo um ponto alto. Dessa forma, eu vou fazer até obter um total de 5 bloquinhos vazios. Você dá uma pausa no vídeo, faz os 5 bloquinhos e aí então retorna, que é para iniciarmos a segunda carreirinha. Eu vou cortar essa parte do vídeo, que é para não ficar um vídeo muito longo e muito repetitivo, tá bom? Prontinho, fiz aqui os 5 bloquinhos vazios. Agora eu vou virar o meu trabalho, vou fazer 5 correntinhas. Então, eu vou contar primeira, segunda, terceira. Na quarta correntinha, eu subo um ponto alto, ficando assim com 2 pontos altos seguidos. Em seguida, nessa correntinha que me sobra, eu vou também subir um ponto alto. Agora eu vou fazer um ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base. E assim eu fiz um bloquinho cheio. Cada bloquinho cheio contém 4 pontos altos juntos. Aqui eu tenho um bloquinho vazio e aqui eu tenho um bloquinho cheio. Agora eu vou fazer mais 7 bloquinhos cheios. Com este aqui eu vou ter um total de 8. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, para fazer um bloquinho cheio aqui, eu vou substituir as 2 correntinhas de separação, que separam um ponto alto do outro ponto alto. Eu fiz aqui 2 correntinhas. Então, eu vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha. E mais um sobre o ponto alto aqui de base. Então, a diferença do bloquinho cheio para o bloquinho vazio é somente substituir as 2 correntinhas de separação por 2 pontos altos. Novamente, vou fazer outro bloquinho cheio. E mais um ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base. Novamente 2 pontos altos, substituindo as 2 correntinhas e mais um sobre o ponto alto de base. E assim eu vou fazendo até obter um total de 8 bloquinhos cheios. Vamos contar agora. Aqui eu fiz um. Aqui eu tenho 4 bloquinhos
Aliás, eu tenho 5 bloquinhos vazios. E aqui eu fiz um bloquinho cheio para cada bloquinho vazio. Então, aqui eu tenho um bloquinho cheio, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui são 2 bloquinhos cheios, então vai ser 7 e 8. Aí vai dar a conta certinha da quantidade de bloquinhos cheios que eu preciso. Eu espero que esteja dando para entender até aqui. Mas caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários e eu vou te ajudar. Prontinho. Agora, eu vou fazer 3 bloquinhos vazios sobre os 3 bloquinhos vazios de base. Sempre separando com 2 correntinhas. Eu vou fazendo bloquinho sobre o bloquinho. Feitos os 3 bloquinhos vazios, eu vou fazer agora ponto alto sobre o ponto alto de base, porque novamente eu preciso de 8 bloquinhos vazios. Aliás, eu preciso de 8 bloquinhos cheios. Aqui eu vou substituir as 2 correntinhas por 2 pontos altos. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto de base. Vou fazendo dessa forma até chegar ao final dessa carreirinha. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma que fiz nos outros bloquinhos. 2 pontos altos. E esse ponto alto que serve de parede, uma paredezinha, ó, que divide os bloquinhos, eu vou fazer nessa correntinha aqui. Deixa eu contar aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu tenho 7 bloquinhos cheios. Para fazer o oitavo, eu vou fazer da seguinte forma. Vou dar 2 voltas na agulha, bem no pezinho desse ponto alto aqui, desse último que eu fiz. Eu vou puxar a linha. E aí, então, passo a primeira laçada, a segunda e a terceira. E aqui eu fiz um ponto alto duplo. Novamente, vou dar 2 voltas na agulha, vou lá no pezinho do último ponto alto que fiz. E aí, então, eu faço uma laçada, a segunda e a terceira. E assim eu vou fazer 3 vezes. Aqui eu fiz 2 pontos altos duplos, eu vou fazer só mais um. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos duplos, mais um que serve de parede, que separam um bloquinho do outro. O quarto ponto alto vai me servir de parede, então eu conto aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto é a parede. Aí eu já conto o quarto como o primeiro para o próximo bloquinho. Então, aqui era o quarto, agora vai ser o primeiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui eu já tenho outra parede, ó. Tá vendo? É um ponto alto sobre o outro ponto alto de base. Aí eu conto ele como o primeiro, segundo, terceiro, quarto, novamente vai ser outra parede. Agora é o seguinte, vou virar e então vou iniciar a terceira carreirinha. Vou fazer 5 correntinhas
Na quarta correntinha, eu subo um ponto alto, ficando com 2 pontos altos juntos. Na quinta, eu subo outro ponto alto, e aqui sobre esse ponto alto duplo, eu faço outro ponto alto, porque o quarto ponto alto vai me servir como parede para separar, para eu saber onde que fica um bloquinho do outro. Então aqui eu tenho um bloquinho cheio e agora eu vou fazer mais 5 bloquinhos cheios. O quarto para o próximo bloquinho me serve como primeiro, então aqui eu tenho o primeiro, aí eu vou fazer o segundo, terceiro e o quarto. E fiz a parede. Novamente o quarto para o próximo bloquinho vai me servir como o primeiro. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Outra parede, eu vou fazer agora mais outro bloquinho cheio. Novamente, eu vou fazer mais um bloquinho cheio. E aqui eu tenho 5 bloquinhos cheios seguidos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição quantos pontos altos tem em cada bloquinho, que é para vocês não ficarem perdidos. Porque para quem está iniciando, para quem é iniciante no crochê, é um pouquinho difícil saber onde que começa e onde que termina, estando assim todos juntos. Então eu vou deixar na descrição a quantidade de pontos altos para cada bloquinho cheio que eu preciso, tá bom? Assim facilita e você não se perde. Agora eu vou fazer 2 bloquinhos vazios. Então eu fiz 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos de base e vou fazer uma paredinha aqui, ó. Acompanhando sempre este ponto alto aqui da primeira carreirinha. Novamente vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos de base, no próximo eu subo um ponto alto. Então aqui eu tenho 2 pontos altos, aliás, 2 bloquinhos vazios. Em seguida eu vou fazer 2 bloquinhos cheios. No total, são 7 pontos altos seguidos. Aqui eu vou fazer só ponto alto sobre o ponto alto de base, porque desde a primeira carreirinha, que aqui são 2 bloquinhos cheios. Agora, eu vou fazer um bloquinho vazio, um bloquinho cheio, e outro bloquinho vazio. Novamente, vou repetir bloquinho cheio sobre o bloquinho cheio de base. E vou fazer 2 bloquinhos cheios, ou 7 pontos altos. Então, agora eu faço 2 bloquinhos vazios. E novamente vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base, até chegar aqui no final, no último ponto alto. E aí, então, eu venho, que é para fazermos este bloquinho aqui, que está fora da carreirinha, né? Ele fica para fora. Aqui também vamos fazer um para fora. Então, aqui eu só vou repetir os pontos altos sobre o ponto alto de base,
E aí eu venho com o último bloquinho cheio.